seguro em tuas mãos estou. A tua palavra me diz pra eu não me guiar pelo que vejo aqui, vivo pela fé em ti, meu Deus. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, a minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior, tu és maior, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti, confio em ti. A minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. Meus olhos estão em ti. Muito obrigada, agradeço essa oportunidade e agradeço ao meu Deus. Amém. Bota o microfone aí. Boa noite, irmãos, a paz, tudo bom? Glória a Deus. Amém, irmãos? Penúltimo, esse é o antepenúltimo, né? Faltam 3 semanas, correto? Para acabar o ano. E, se vocês perceberam, a gente está encerrando um ciclo 2018 que teve como
o tema principal dentro do nosso ministério, o desafio que nós fizemos para vocês, foi o ano da excelência. Vocês lembram, desde o início do ano, que nós trabalhamos esse princípio? Foi uma temática em que nós até falamos que nós iríamos nos inspirar na vida de Daniel e buscar para a nossa vida ações que pudessem gerar melhorias em todas as áreas da nossa vida. E graças a Deus, o Senhor tem nos honrado e eu tenho visto, nós temos contemplado na minha própria vida, na vida de vocês, na nossa igreja, que houve melhoras significativas em várias áreas. Eu não queria que vocês olhassem para as dificuldades do ano de 2018, porque o ano de 2018 foi difícil para todo mundo, para a maior parte dos brasileiros. Muitas dificuldades de ordem financeira, isso a gente não tem como questionar, batalhas, problemas, crises institucionais. Olhe por esse lado. O ano da excelência, ele não é medido pelas dificuldades. O ano da excelência, segundo bases bíblicas, ele é medido pela nossa fidelidade. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, para que você possa entrar dentro dessa visão de que o ano 2018 foi bênção para você, porque o Senhor esteve à frente em todos os momentos, mesmo nas dificuldades, o Senhor estava à frente. Nos momentos de glória, de grande alegria, o Senhor estava com você, mas também nos momentos de dificuldade, também o Senhor estava com você. O ano da excelência, ele alcançou o seu objetivo a partir da fidelidade que você teve com o Pai. Por você estar aqui hoje, por você estar nos assistindo ou nos ouvindo, é uma prova de que você passou por esse ano e está no caminho certo. Vamos abrir nossas Bíblias? Queria convidar os amados irmãos a abrir as suas Bíblias em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Nós vamos falar um pouquinho sobre o segredo da excelência. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. É a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Isso, Colossenses 3, 23 e 24. Bem, todos acharam? Vou fazer a leitura aqui na minha versão. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da aliança, a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Amém, queridos? Glória a Deus. Ok, o tema da mensagem hoje é o segredo da excelência. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Um tema que foi pregado aqui, nós falamos, postamos algumas coisas. A excelência. O que você alcançou nesse ano? Você pode dizer que foi o seu melhor que você buscou alcançar na sua vida? Vamos pontuar aqui. A igreja que você faz parte. Você pode dizer que esse ano você deu o seu melhor para essa igreja? Já refletiu sobre isso? É muito importante. Aí, irmãos, eu vou além do campo do espiritual, eu vou além da questão institucional, eu vou além do ministério cristão que você exerce, eu vou agora por uma questão de gestão de vida. É muito sugestivo e muito sábio todas as pessoas, ao chegar no final do ano, fazer um levantamento sobre o seu desempenho do ano. Isso acontece desde muitos anos atrás. Esse é um dos princípios mais antigos da humanidade. É aquele momento que você para fazer as contas. Você hoje deu o seu melhor durante 2018 para Cristo? Você hoje, você tem como dizer assim: pastor, eu dei o meu melhor para Cristo no ano de 2018. Eu não tive muitos recursos, eu fiquei até em alguns momentos fora de combate por questões pessoais, além das minhas forças humanas, seja por questões emocionais, por questões físicas, saúde,
questões até mesmo espiritual. Mas, pastor, eu posso dizer que eu busquei dar o meu máximo para Deus nesse ano de 2018. Você pode admitir isso? Uma outra coisa também que você poderia agora refletir, na sua vida profissional. Você foi um profissional na sua área, mediano, regular, não falo nem ruim, né? Porque senão você não estaria nem empregado. Regular, mediano, ou você foi um profissional top? Se hoje você fosse o seu patrão, você daria um prêmio para você? Ou você fez aquilo que estava previsto para você ter o teu salário no final do mês? Muitas pessoas, elas também poderiam estar fazendo essa pergunta também para a sua vida conjugal. Será que você hoje você pode chegar à conclusão que você foi um bom marido, que você foi uma boa esposa, que você cumpriu com o seu papel de companheiro, de companheira? Você honrou, amou incondicionalmente a sua mulher como Cristo amou a igreja? Você foi submisso ao teu marido como uma das orientações da palavra de Deus? E quando eu falo sobre submisso, eu não estou falando sobre o capacho, sobre aquela pessoa que faz tudo que o marido não, mas aquela pessoa que chegou junto ali, lado a lado. Você pode dizer hoje que você, dentro desses quesitos, você foi excelente? Nós estamos falando aqui sobre várias áreas da nossa vida. A Bíblia ela é aplicável em várias áreas da nossa vida. Quando nós lançamos o desafio que Deus colocou no nosso coração sobre o ano da excelência, é para que todas as áreas da nossa vida fossem impactadas. Desde a área lá acadêmica do jogador de futebol, a área profissional, na área conjugal, na área afetiva, emocional. Eu tive recebendo alguns e-mails, e para quem é pastor, isso tem sido algo muito difundido dentro dos meios de comunicação, mas nesse último semestre agora, foi batido muito essa tecla dentro da denominação batista. Só de e-mails de pastores batistas que cometeram suicídio, eu recebi 2. Eu recebi 2 pastores, 2 notícias de 2 pastores batistas que cometeram suicídio. Eu não vou falar das outras denominações ou a que você pertence, eu não tenho tanto acesso, mas como sou um pastor da Igreja Batista, a gente tem mais acesso à informação dos nossos colegas de ministério, que são batistas. Será porque aqueles que, entre aspas, pareciam ser intocáveis, as figuras mais santas, mais corretas, as figuras mais equilibradas, irmão Michel deu uma palavra aqui muito bonita no início, sobre o papel do ministro, do líder batista, né, o processo de formação, até que você chegue ao ponto de dirigir uma igreja, exercer o ministério pastoral. São anos e anos de preparo, depois você é avaliado, depois você é testado, depois você é eleito, depois você assume. Ou seja, são tantos crivos e barreiras de seleção que poderíamos dizer que seria perfeito o ministério sacerdotal desses homens e mulheres de Deus. Mas será porque mesmo depois de tanto crivo, de tanta qualidade, de tanto preparo, de tanta seleção, por que eles cometem também o suicídio? Eu não estou querendo entrar aqui nos méritos do motivo pelos quais eles cometeram esses atos, que para a gente não dá para entender, mas vamos falar um pouquinho sobre a excelência dentro do aspecto do benefício que ela traz para a gente. Porque a gente sabe também, né, Michel, que o suicídio, ele é uma cobrança fora do normal que uma pessoa exerce sobre si própria. O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Não é o assunto que nós vamos tratar aqui, mas só para que a gente possa continuar. O que leva uma pessoa a cometer o suicídio é ela desaprovar ela mesma. Ela chega à conclusão, equivocadamente é claro, erradamente é claro, mas ela chega à conclusão assim: você não foi aprovado, você não foi aprovado para viver o próximo ano. Você não é aprovado para ser um ser humano. Na condição do pastor, você não é aprovado para ser esse homem de Deus. E aí a pessoa tira a sua própria vida, abrevia a sua história. Muitas pessoas olham a excelência como algo que é nocivo. Não, a excelência, obrigado, minha irmã, a excelência, ela não foi colocada na palavra de Deus para que você sofresse por ela. Não, ela foi colocada para você viver se tivesse prazer por ela. Não sei se vocês lembram, nesse ano, eu preguei e usei aquela história daquele segurança do shopping, vocês lembram? Daquele filme, né? Do segurança do shopping, que ele se sentia o máximo, né? Ele ficava tomando conta do shopping e ele agia como se fosse um policial de uma tropa de elite.
Mas ele, na verdade, era apenas um segurança do shopping, mas ele vivia com uma paixão tão grande, a profissão que ele exercia, que ele fazia da profissão dele algo muito atrativo. Quantas pessoas viram esse filme e depois desejaram, irmã Sandra, ser um segurança de shopping? Eu tenho certeza, muitas pessoas depois pensaram, acho que eu vou ser segurança de shopping. Porque é tão emocionante, é tão vibrante ser. A excelência, ela foi criada, esse conceito na Bíblia, né? Ele não está diretamente ligado, mas ele vai falar aqui, a gente vai ler algumas coisas. A excelência, ela foi criada por Deus como uma forma de buscarmos cada vez sermos melhores naquilo que nós estamos fazendo. Porque a palavra de Deus deixa bem clara para a gente que se nós formos fiel no pouquinho, se nós formos justos no pouquinho, se nós formos excelentes no pouquinho, seremos bons, seremos aprovados e seremos excelentes no muito. E é isso que a gente precisa compreender. Quando Deus nos desafia a buscar excelência, Ele nos desafia a nos preparar para as coisas grandiosas que Deus tem a nos dar. Quando o Senhor desafiou vocês, e agora talvez esteja desafiando, a viver, vamos dizer assim, o ano de 2019 melhor do que o ano de 2018, mas trabalhando esse conceito dentro de você, porque Deus tem coisas grandes para te dar. Não é verdade? Ou você acha que Deus vai te dar alguma coisa para te destruir? Eu sempre tento trazer a presença de Deus, a figura de Deus na minha vida como a de um pai, na paternidade de um pai. Quando um filho pede alguma coisa ao seu pai que tanto ama, o seu pai vai dar na medida e na dose da necessidade daquele momento para o seu filho. E se necessário for, vamos dizer assim, proporcionar a ele algo muito grande, ou até mesmo algo que ele muito sonha, com certeza, na paternidade, na figura de Deus como um pai, Ele vai te dar aquilo que você possa administrar e que não vai fazer você perder o rumo da sua vida. Então, Deus, Ele nos prepara através de um estágio da vida. Eu tenho falado muito onde eu tenho ido, falo aqui, falo em outros lugares também, um conceito que eu tenho para a minha vida, e esse conceito eu não abro mão porque eu entendo que ele é o mais próximo daquilo que eu entendo de igreja. A igreja, ela é um estágio para a nossa eternidade. Vocês concordam comigo? Porque se eu não aprender a lidar com o meu irmão aqui na terra, se eu não aprender a lidar com as pessoas que me perseguem, se eu não aprender a lidar com pessoas com histórias diferentes, amar essas pessoas do jeito que elas são, e ser um canal de bênção para a vida delas, e permanecer fiel na presença de Deus através do corpo de Cristo, eu estou direto com o meu passaporte carimbado para o céu. Agora, se eu não consigo passar pelo estágio da igreja, se eu não consigo lidar com os problemas que eu vivo aqui, que é uma representação da vida e da história da própria humanidade, eu não estou apto para ir para o céu. Porque se eu sou vulnerável, se eu não consigo fazer as coisas da melhor forma, como que eu vou ser excelente para alcançar a eternidade? Porque a Bíblia fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a coroa, no sentido da representação dos Jogos Olímpicos, porque ela traz para a gente, nos remete a essa realidade, só quem ganhava a coroa era o primeiro lugar. Nós já pregamos uma vez também esse ano aqui sobre isso. Essa questão do reconhecimento, do melhor, do maior, isso daí vem lá desde a Grécia Antiga. Em outros povos e nações também existiam também alguns conceitos de, vamos dizer assim, de reconhecimento. Mas vamos ficar naquela que é mais fácil para a gente identificar, a Grécia Antiga. Na Grécia, quem ganhava era o primeiro lugar. Depois, os Jogos Modernos criaram medalha de prata e de bronze, como uma forma de reconhecer, né, o esforço, mas, esquece, tá? No sentido bíblico e espiritual, só existe o primeiro lugar. Medalha de prata e de bronze para Deus não representa nada. Só o campeão vai ganhar. Só o vencedor vai vencer. Só aquele que for fiel vai herdar a coroa. Então, a palavra de Deus fala que, para você ir para o céu, irmãos, em outras palavras, eu vou entrar em detalhes de forma mais específica, não tem como ir para o céu se não for excelente. E é isso que a gente precisa entender. O ano da excelência não foi opção, é uma obrigação. Todo crente precisa dar o seu melhor para alcançar o melhor dos seus resultados.
Eu estava conversando com uma pessoa de uma determinada igreja, e a gente vai conversando e falando sobre as dificuldades que a gente encontra nos nossos ministérios. E aí, por coincidência, a gente está trabalhando e melhorando num outro ministério algumas áreas. E aí, essa pessoa estava falando para mim o seguinte: rapaz, eu estou muito feliz com um rapaz que eu encontrei dentro da igreja para trabalhar comigo na área da sonoplastia, som e imagem. Eu estava com uma dificuldade muito grande, segundo esse meu colega, que também é pastor. E aí ele falou que encontrou uma pessoa, e ele colocou essa pessoa, nesse ano de 2018, para operar. Só que essa pessoa, ela não sabia quase nada. Ela tinha uma dificuldade muito grande. E ele começou a contar uma história, e isso me tocou muito, me chamou muita atenção. Porque essa pessoa, ela aceitou o desafio, e o desafio que o pastor dela falou para ela foi o seguinte: olha só, eu quero que você chegue 30 minutos antes do culto de domingo, e lá na igreja dele, no culto da quarta-feira. E eu quero que quando você chegar, antes você pegue o tema da minha mensagem, eu quero que você coloque os textos que eu vou ler, quero que você faça tudo isso, para que na hora do culto esteja tudo pronto. Aí eu falei assim: poxa, você é bem exigente, porque quando eu faço isso, eu entrego por e-mail para a pessoa que me ajuda durante a semana. Quando eu faço, não tenho feito, confesso, não tenho feito isso ultimamente. Mas ele falou que era assim, meia hora antes, a pessoa já estava lá e fazia isso tudo para ele. A pessoa conseguiu alcançar esse objetivo, botar montado em PowerPoint a mensagem, os textos bíblicos e também a imagem que representa a mensagem. Só que essa pessoa, ela não ficou só nisso. Lembra que eu falei que ela foi alcançada para trabalhar nessa área no começo do ano de 2018? Então, ela tinha muitas limitações. Essa pessoa, ela fez um curso online para aprender a trabalhar com programas específicos para esse tipo de trabalho. Essa pessoa, do próprio bolso, pagou um pacote de imagens para que ele pudesse ter um acervo de imagens para alimentar, na hora do culto, as imagens que eram projetadas no projetor que era emitida na parede. Essa pessoa começou a dar uma melhorada, comprou um teclado mais funcional, um teclado sem fio, um mouse mais prático, mais confortável, comprou até uma cadeira. Tudo isso fez com o próprio dinheiro, com os próprios recursos. Eu não estou dizendo que foi excelente porque usou o seu próprio dinheiro, não, porque essa pessoa, ela buscou fazer as coisas da melhor forma possível, e uma das formas que ela encontrou de fazer melhor, foi fazendo além. O pastor dela pediu para fazer a mensagem e colocaram as imagens, ela olhou e falou assim: não, essas imagens do Google, elas não são legais, vou pegar algo que pode ser melhor, e aí comprou o pacotezinho e baixou no notebook dele. A pessoa achava que poderia fazer melhor. Não vou trabalhar com o PowerPoint, vou pegar um programinha que tem por aí que faz o mesmo trabalho e eu consigo dividir telas, fazer simultâneas, imersões de imagens. Ou seja, a pessoa, ela evoluiu. Um simples usuário de computador que foi chamado a aceitar um desafio que poucos não queriam, e aí assumiu uma função e começou a fazer a diferença. Se não bastasse apenas isso, essa pessoa, ela começou a ir em todos os cultos. Não era só para o domingo à noite, conforme o pastor, e a quarta-feira que o pastor estava pedindo a ele, mas ele começou a ir no culto de oração das senhoras, e os cultos ficaram muito mais dinâmicos. As senhoras gostaram muito. Começaram a ir também no culto dos adolescentes e dos jovens, e o culto ficou muito mais dinâmico. E aí, chegando agora no final do ano, ele estava falando para mim: Deus me abençoou tremendamente. Eu estava sem ninguém no começo do ano, hoje eu tenho uma pessoa que já treinou 3. Treinou uma mulher para ficar no culto das mulheres, treinou um adolescente para ficar com os adolescentes, e treinou uma pessoa para ficar com ele revezando. Olha só, essa pessoa, irmãos, não tem ensino médio, ela não concluiu o ensino médio. É uma pessoa de meia idade do sexo masculino, acima dos 40. Essa pessoa se superou e colocou muitos jovens nerds, altamente tecnológicos, de lado, porque ele correu à frente, não atrás, mas à frente, do tempo que ele perdeu e das suas deficiências. Irmãos, se você fosse Deus,
Você aprovaria essa pessoa para ir para o céu? Parece uma coisa que choca. Não, pode, é só uma representação. Você aprovaria ele? Ele estaria apto? Ele seria um crente legal? Olha só, ele aceitou o desafio, ele obedeceu, ele abençoou, ele dinamizou e, ao mesmo tempo, ele fez discípulos. Olha que coisa interessante. Então, a excelência, ela nos leva a viver dimensões que são dimensões únicas na nossa vida. Ela nos traz crescimento, ela nos traz reconhecimento e ela nos faz multiplicar. Crescimento, reconhecimento, multiplicação. Sabe qual é o segredo da excelência? Reconhecimento, crescimento, multiplicação. Se na sua vida, nessas áreas que nós refletimos aqui, você teve crescimento, se as pessoas que estão ligadas direta e indiretamente a você reconheceram que você realmente mudou, melhorou, e se você conseguiu contagiar essas pessoas ao ponto de fazer delas imitadores teus, em fazer isso com outros, amém. Você alcançou o nível esperado por Deus de excelência na sua vida. E olha o que ele diz aqui, queridos, em 1 Coríntios capítulo 15, 58. Portanto, amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, seja sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem, no Senhor, o trabalho de vocês jamais será inútil. E eu queria terminar essa breve palavra nessa noite, deixando para você uma reflexão para essa reta final do ano de 2018. Sua vida foi excelente? Você alcançou esse nível na sua vida? Você hoje pode chegar e falar que assim, poxa vida, eu entrarei o ano de 2019 nível top, muito mais preparado para receber as bênçãos de Deus. Reflete um pouquinho sobre isso. Se, por exemplo, a tua resposta a essa minha pergunta seja uma resposta negativa, você ainda tem tempo para começar a mudar. Você ainda tem tempo para você recuperar o tempo, porque o ano ele ainda não acabou. Você ainda tem alguns dias para que você possa alinhar a tua vida aos propósitos de Deus. Você precisa ser uma pessoa com uma vida em busca da excelência, para que você possa alcançar esses objetivos e ser feliz, porque o objetivo é para a gente ser feliz. Feliz no relacionamento, feliz na igreja, feliz junto aos amigos, feliz em tudo. Você precisa ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, porque a excelência nos traz segurança. Poderíamos até trabalhar um quarto princípio, mas excelência, Epifânio, traz segurança. Eu faço as coisas com tranquilidade, porque eu sei que está tudo sob controle, porque Deus está aprovando a minha história. Se eu estou aqui pregando, eu estou seguro, porque eu sei que Deus está sob controle, porque se Ele não estivesse, eu estaria tremendo aqui, gaguejando e com muita vergonha, porque eu sou tímido. Uma vez uma pessoa perguntou para mim o seguinte: pastor, você é tímido quando a gente fala sobre sua vida pessoal? Lá no culto você é à vontade. Aí eu falei assim: aprendi uma forma de controlar a minha própria natureza emocional. Quando eu subo aqui, eu coloco para Deus a responsabilidade. Senhor, minha vida está tranquila, eu estou em comunhão contigo. Agora, Espírito Santo, é com você. Eu vou falar daquilo que o Senhor vai falar. Eu vou ministrar aquilo que o Senhor está ministrando. É que o Senhor cresça e eu diminua. Então, a obra é sua. E aí, eu fico tranquilo, porque excelência te traz tranquilidade, te traz segurança. Mas se você for uma pessoa inquieta, com a alma aflita, infelizmente não vai dar certo. Você não vai conseguir lidar com essas coisas. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos terminar. Vamos colocar diante do Senhor nessa noite. Qual é o segredo para uma vida de excelência, irmãos? Vamos falar quais são as três? Oi? Hein? Reconhecimento, crescimento e multiplicação. Olha,
Irmãos, isso daí eu peguei na Bíblia, tá? Eu não inventei isso não. Olha lá os textos que falam sobre excelência. Você vai ver que encaixa tudo direitinho. É muito simples. Quando você busca uma vida de excelência, o controle de qualidade são esses 3 aí. E se você encontrar eles dentro do que você faz, você está buscando essa excelência. Você não vai ser perfeito, ninguém vai, mas você vai ter uma qualidade de vida na área que você aplicar esses princípios de uma forma assim muito precisa. E presta atenção se na igreja isso não fica em falta. Presta atenção se no nosso casamento isso não fica em falta, no namoro, na nossa vida profissional. Se a gente buscar isso, irmãos, a gente vai viver anos abençoados daqui para frente. Às vezes nós não recebemos, e é bíblico, porque não sabemos pedir, e nem tampouco nós merecemos. A partir do momento que entendermos isso, a gente vai alcançar tudo aquilo que Deus tiver para nossas vidas, no tempo certo, na hora certa, e a gente vai conquistar tudo direitinho, porque Deus quer isso de cada um de nós. Amém? Vamos orar então? Pai querido, nós queremos colocar diante do Senhor o ano de 2018 diante da Tua presença. Pai querido, faltam apenas 2 semanas a partir de hoje para o encerramento de um ciclo, desafios, muitas perdas, conquistas, frustrações. Fizemos muitas coisas certas, também tomamos muitas decisões erradas, mas, querido, que o Senhor possa colocar na tua vida hoje uma palavra profética, uma palavra precisa, para que você possa ter, esse ano de 2018, ainda uma experiência nessa área, uma experiência de conquistar, de alcançar um nível de espiritualidade, de excelência na sua vida, para que você possa multiplicar isso para outros. Pai querido, em nome de Jesus, se há alguém aqui derrotado, já se entregando os pontos, se arrastando até a virada do ano, Pai, que o Senhor levante essas pessoas e coloque elas, ó Deus, num posicionamento, ó Pai, de possessão, para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem prometido, que eles olhem para a terra prometida e não temam, mas que eles possam olhar para a terra prometida e falar em seus corações: é possível sim, com o Senhor possuiremos a terra e conquistaremos tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós e que o Senhor nos dê a paz. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz? Amém, queridos? Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, e eu queria chamar aqui o irmão Michel para fazer um encerramento com uma oração final. Gente, a gente tinha falado aqui antes da transmissão online, então a gente vai falar mais uma vez aqui para registrar. Eu tenho aqui um certificado. Vinícius, quebra o meu galho, por favor. Valeu. Meu cinegrafista. A gente está aqui com um certificado. O pastor Márcio, ele está comemorando 10 anos de ministério pastoral. Ministério não, consagração ao pastorado. Para quem não sabe, né, ele citou até aqui na mensagem, a Igreja Batista, né, um pastor, para se tornar pastor na Igreja Batista, ele passa por um processo, faz a faculdade, né, o seminário, dura em torno de 1 ano e meio a 4 anos, dependendo da instituição. Depois ele é formado, né, em bacharel, né, em teologia, e depois ele passa pelo concílio pastoral, que é como se fosse uma OAB oral. E se ali ele passa, né, percebe que ele não é um herege, aí ele é consagrado a pastor. Então ele se torna um pastor mediante aquela liderança que o consagra. Então o pastor Márcio, ele já tem 10 anos desse pastorado. Foi dia 12 de dezembro, é isso mesmo? Não, foi 21 de novembro. 21 de novembro de 2008. Foi alguns meses depois que nós casamos, não é isso? Não, alguns meses. Então, 11 de novembro, 21 de novembro de 2008. Então, a gente vai orar por ele aqui. Ele recebeu um certificado, né, de perseverança ministerial
ali da área de Caxias, né, da denominação batista da área de Caxias, Fluminense, e ali no dia 12 de dezembro ele ganhou essa homenagem da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, né, ali da área Fluminense, que é a área ali da região de Caxias. Então a gente vai orar, vamos ficar de pé mais uma vez? A gente vai orar consagrando mais uma vez a vida do pastor, né? Não é fácil ser pastor, né? É um título que em muitos momentos, né, torna-se pejorativo pelo que a gente vê na mídia, mas aquilo que a mídia enaltece tanto negativamente é 0,0001% do que grandes homens de Deus fazem pela nação no Brasil e fora do Brasil. A gente olha o pastor X, né? Você tem a imagem de pastor, é aquele que viu no filme, é aquele que viu na novela, é aquele que tem um processo que aparece na TV, mas pastores são grandes homens de Deus e mulheres de Deus, né? Que dão a sua vida, entregam praticamente a sua vida por amor a uma obra que muitas vezes não é reconhecido, muitas vezes não é valorizado, não ganham relativamente bem, sofrem, deixam muitas coisas para trás, sonhos, para poder permanecer. E parafraseando, né, uma palavra que uma vez ele deu aqui, né, do seu chamado, que ele queria muito ser das Forças Armadas, né, queria ser um militar da aeronáutica, né? Serviu o exército, mas o sonho era ser um aeronauta, e o Senhor uma vez deu um sonho a ele, em que ele tinha uma farda diferente, não é isso? Qual era a farda? Até hoje eu não sei. Mas a cor era branca. Então era branca e dourada. Então era uma farda branca e dourada. Então o Senhor tinha um outro ministério muito mais importante e muito mais honrado do que uma nação poderia oferecer para uma pessoa. E a premiação vai ser lá no céu. Lá no céu. Então vamos orar por ele? Senhor, nós colocamos o teu servo mais uma vez em suas mãos e pedimos que o Senhor continue duplicando, quadruplicando, seja qual for, ó Pai, a quantidade de vezes que o Senhor vai derramar a tua unção sobre o teu servo, que ele seja usado e ousado para fazer a tua obra. Deus, atualize-o conforme o teu querer, renova, ó Pai, a sua unção conforme o teu querer, mostra, distribui os dons conforme a tua vontade, Deus, de acordo com o teu querer, de acordo, ó Pai, com o momento certo e o local certo que o Senhor sempre estará usando. Abençoa ele, ó Pai, no seu ministério pastoral na Igreja Batista Mananciais, no qual ele é presidente. Continue o abençoando aqui, Deus, no qual ele nos auxilia como pastor interino, que o Senhor possa colocar homens e mulheres abençoadas no seu caminho para o auxiliar em seu ministério. Deus, que esse ano de 2019 possa ser um ano diferente de bênção, de milagres, Pai, de coisas extraordinárias e sobrenaturais na vida dele. Deus, ó Pai, que os homens, ó Pai, possam ficar admirados pelo que o Senhor vai fazer através da sua vida, e isso nós pedimos não para a glória dele, mas para a glória do teu nome, e é no nome de Jesus que nós oramos, amém. Deus abençoe pastor Márcio, Deus abençoe a sua vida, abençoe todos que estão nos assistindo, e que você tenha uma noite de bênção, amém? Deus abençoe, querido, vão na paz.